Olá! Algumas vezes já debatemos aqui com vocês sobre a política tributária no Brasil. Sempre insistimos que é uma política absolutamente injusta, onde os ricos pagam nenhum imposto. Os pobres pagam muitos impostos. E o que é pior, aqui no Brasil você tributa o consumo e não tributa a renda. Isso é absolutamente injusto e vou dizer a vocês, acho que só o Brasil tem uma prática tributária tão injusta e regressiva como essa. E olha, isso você pode acompanhar de perto vendo alguns números. Essa regressividade do sistema tributário brasileiro tem grande contribuição para que o país seja o 9º país mais igual do mundo. Só para você ter algumas comparações. Os países que compõem a OCDE, que são os países mais ricos do mundo, 40% é o tributo sobre o patrimônio e a renda. Aqui no Brasil é só 23%. Ou seja, dos países envolvidos, tributam mais a renda e o patrimônio. No Brasil, tributam menos. Já o consumo, nos países envolvidos que compõem a OCDE, o tributo sobre o consumo é de 32,4%. No Brasil, 50%. Ou seja, os mais pobres pagam muito mais impostos que os mais ricos. Dessa forma, o PT, junto com o PCdoB, o PSOL, o PDT, PSB e o Rede, apresentou nesta terça-feira no Salão Nobre da Câmara dos Deputados uma proposta de reforma tributária que prevê o aumento da tributação sobre a renda e o patrimônio e, ao mesmo tempo, a redução da tributação sobre o consumo. Essa grande política, chamada da reforma tributária justa e solidária, tem propostas que atendem todos os setores da economia. Por exemplo, a questão ambiental. Na parte que trata da sustentabilidade ambiental, nós transformamos a contribuição de intervenção no domínio econômico de combustíveis, chamado CID, em uma contribuição de natureza ambiental, ampliando a base de tributação para os grandes poluidores, setores intensivos de recursos não renováveis e grandes minerações. São ricos? Irão pagar impostos. Vamos também incentivar para práticas agrícolas sustentáveis, a produção de bioinsumos, a produção, comercialização e processamento de alimentos orgânicos e agroecológicos, característica da agricultura familiar. Também a desoneração do saneamento. Isso é muito importante. Além, lógico, que é o ponto 4, a observância dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas na aplicação de recursos no âmbito dos fundos constitucionais. Para isso, entendendo esse conjunto, nós também defendemos a manutenção da Zona Franca de Manaus. Afinal de contas, a Zona Franca permite que algumas indústrias ali instaladas façam que se permaneça e defendam a questão ambiental. Também vamos trabalhar nessa reforma tributária a proteção à saúde humana. Uma questão que eu julgo bastante importante é a instituição do tributo específico de competência federal, portanto a União irá cobrar, que visa o desestímulo ao consumo de produtos nocivos à saúde, tais como cigarro, tabaco, bebidas alcoólicas e outros definidos em lei ordinária federal. Também teremos a destinação de recursos deste tributo para a saúde não sendo computados no cálculo dos recursos mínimos a serem direcionados. Estamos dizendo isso porque os municípios têm que gastar pelo menos 15% em saúde. Nós sabemos que gastam mais e às vezes nem tem dinheiro para isso. A ideia é que esse imposto ajude a melhorar a política de saúde pública em todo o nosso país. Um outro aspecto importante é o descongelamento do piso da saúde. Além disso, outro aspecto, além da saúde, e que nós julgamos de extrema importância e está absolutamente dentro de uma reforma tributária preocupada com o país, é como vamos financiar a educação. Por isso, defendemos a manutenção das vinculações constitucionais. Nenhum município, nenhum estado pode gastar menos do que 25% em educação. Hoje, o governo Bolsonaro tenta destruir isso e acabar com as vinculações. Nós entendemos que isso é um absurdo, porque se irá trazer o país de volta ao século XVI ou XVII. É preciso que todos gastem minimamente em educação, que é ela que fará o futuro do nosso país. Outro aspecto para a educação também é o repasse de recursos provenientes da receita da arrecadação do pré-sal. Nós esperamos que boa parte desse dinheiro vá para a educação e uma parte para a saúde. É por isso que nós defendemos uma garantia de pelo menos 50% dos recursos dos royalties distribuídos a estados e municípios sejam destinados à educação. E, lógico,
o descongelamento do piso da educação, congelado há tantos anos. Outro aspecto, que inclusive tem uma comissão especial discutindo isso aqui na Câmara e no Senado, é instituir um novo Fundeb permanente. Ou seja, o Fundeb fará parte da Constituição brasileira, não terá um período de início e fim. Esperamos, inclusive, que a União deixe de gastar apenas 10% investindo na educação via Fundeb e aumente para 40%. Um outro aspecto que nós vamos defender nessa reforma tributária e que foi destruída com a reforma da Previdência é a preservação da Seguridade Social. Isso implica garantia das vinculações das contribuições para o financiamento da Seguridade. Temos que ter a garantia que a Seguridade será financiada pelo Estado brasileiro. Outro aspecto, a constitucionalização do princípio de reajuste do salário mínimo acima da inflação, até que atinja os preceitos constitucionais da sua finalidade. Esse é um grande debate que, inclusive, no dia de hoje, encerramos agora no Congresso Nacional. A ampla maioria do Congresso é contra o aumento real do salário mínimo. É um equívoco. Não há desenvolvimento, não há distribuição de renda sem aumento real do salário mínimo. É essa a defesa da nossa reforma tributária. E, por fim, a redução dos encargos sobre a folha. Nós sabemos que no Brasil o trabalhador ganha muito, só que para a empresa ele custa caro. É preciso que se trabalhe um contexto onde se aumente a receita da União e possa, com isso, reduzir os encargos sobre a folha de pagamento, permitindo um maior consumo. Isso também integra a nossa reforma tributária de caráter justo e solidário. Outro aspecto que julgamos muito importante é o restabelecimento do Pacto Federativo e Desenvolvimento Regional. Afinal de contas, nós temos que entender que esse modelo, município, Estado e União, é um modelo em crise. E não dá mais para se pensar somente no movimento de uma cidade ou de outra. Temos que pensar o desenvolvimento de uma lógica regional, de muitos municípios, ou até, como o Nordeste nos dias atuais, muitos estados se organizando em consórcios e trabalhando o seu desenvolvimento a partir de uma visão regional e não local. Por isso nós defendemos autonomia aos estados e municípios para a definição do imposto sobre o valor agregado de competência estadual, não ficando na mão da União, e sim dos estados e municípios. Também a garantia de autonomia da União para a definição da contribuição social sobre agregados, isso de competência federal. E também uma tributação no destino para acabar com a guerra fiscal. Eu quero ressaltar aqui nesse aspecto 3 que o maior problema da economia, e em especial para os trabalhadores, é a guerra fiscal. Quando uma empresa, como já ocorreu a Ford, deixa de instalar-se no Rio Grande do Sul para instalar-se na Bahia, é claro que a Ford vai ganhar muito mais dinheiro. Tem isenção fiscal, o salário médio pago para um trabalhador no Rio Grande do Sul seria maior do que ele paga efetivamente para o trabalhador na Bahia. Isso quer dizer que na economia como um todo, o lucro da empresa aumenta, mas aquele pacote de recursos destinado para salários diminui. Então, no conjunto, o total de salários da economia diminui, fazendo com que nossos trabalhadores fiquem mais pobres. Por isso, a guerra fiscal ela é muito ruim, em especial para os trabalhadores e também para o conjunto da economia. Um outro ponto é a instituição de um Fundo Nacional de Desenvolvimento, com prioridades para as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, para reduzir as diferenças entre as regiões dentro das regiões. Esse é outro aspecto, porque sem a guerra fiscal, estados mais distantes, o Piauí, o Acre, o Amazonas, teriam dificuldades em receber investimentos de grandes indústrias. Afinal de contas, por que elas iriam para lá, ao invés de ir para São Paulo, Santa Catarina ou o Paraná? Então, esse Fundo de Desenvolvimento Regional seria uma maneira da União permitir que as diferenças regionais fossem reduzidas, incentivando essas empresas a instalarem-se em estados mais distantes e com mais dificuldades de acesso a portos, aeroportos e grandes mercados. Também a instituição de um fundo de equalização para compensar entes que perderão as receitas. Isso é necessário porque se o tributo será calculado sobre o destino e não sobre a origem, teremos estados e grandes municípios que vão perder receita. Então é preciso um equilíbrio sobre isso. E também devolver aos estados o poder de decisão sobre a tributação dos produtos primários e semi-elaborados exportados através do imposto de exportações. Isso tem um nome, gente, um nome técnico. É a famosa Lei Candir. Essa Lei Candir, quando foi criada, ela foi feita de tal maneira que os estados deixariam de receber impostos nas exportações, mas a União reembolsaria esses estados.
O problema é o seguinte, os estados pararam de fato de cobrar ICMS das exportações e a União parou de mandar o dinheiro para os estados. Hoje, os estados têm um crédito gigantesco na União, é impagável. Por isso, nós acabamos com a Lei Candir, mas voltamos a cobrar um imposto sobre as nossas exportações, permitindo o equilíbrio das contas dos nossos 26 estados e também da nossa Brasília, que também perde com isso. E, finalmente, a pauta sobre a qual nós construímos a nossa reforma tributária solidária e justa é a simplificação e eficiência tributária. Essa proposta é baseada na PEC 45/2018 do deputado Baleia Rossi, do MDB, que trabalha com a agilidade ou com azeitamento do processo de cobrança tributária no Brasil. Nós entendemos que só a proposta do deputado não seria suficiente para melhorar a justiça tributária no país e também contribuir para o desenvolvimento da economia num momento de grande crise como essa. Por isso, nós nos baseamos em sua proposta, colocamos todas essas que já apresentei a vocês e mais. Aqui, unificação do ICMS, que é o imposto estadual, e o ISS, que é o imposto municipal, e um imposto de valor agregado, com alíquota única e arrecadação no destino, com legislação nacional, ou seja, a mesma taxa em todo o país. Outro aspecto importante, a unificação do PIS, PASEP e CONFINS numa contribuição social de valor agregado. E também, tributar a transferência de recursos ao exterior, com alíquota dobrada no caso de remessa para paraísos fiscais. Isto é muito importante, porque quando você unifica 5 impostos em um único, você elimina muitos outros, fazendo com que a gestão tributária seja melhor e permita maior transparência e uma maior fiscalização. E com isso, vamos conter a sonegação. A verdade é que esse conjunto de temas, de detalhes que eu apresento a vocês, ele tem um objetivo único, maior do que a PEC apresentada. A PEC apresentada por deputado Baleia Rossi melhora a gestão. A nossa melhora a gestão, mas faz do país o país mais justo, onde os ricos pagarão mais impostos e os pobres pagarão menos ou não pagarão. Nesse sentido, quem ganha 100 mil, normalmente gasta 10, 15 mil em consumo e aplica no mercado financeiro o restante. Quem ganha 5 mil, gasta tudo. Se tirarmos os impostos dos produtos que quem ganha 5 mil consome, eles irão consumir muito mais, a economia voltará a rodar como era no tempo do presidente Lula e poderemos voltar a ter um crescimento econômico, com justiça social e, principalmente, uma sociedade mais justa e solidária. Um grande abraço e vamos à luta.